Boa tarde, turma. A nossa aula de religião vai ser da página 172 do módulo, onde nós vamos acompanhar a leitura, qual o título é Queremos um Rei. Aí ao lado tem um texto, um versículo bíblico falando assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Tem aí, vamos lá começar a leitura e discutir um pouco, né? Quando Samuel já estava envelhecendo, ele constituiu seus filhos para serem juízes sobre Israel. Lembra do profeta Samuel? Então, os filhos de Samuel, porém, não eram como Samuel. Então, eles eram avarentos e por isso aceitavam um suborno, muito diferente do pai, né? Os anciãos de Israel vieram então a Samuel e pediram-lhe que um rei fosse constituído sobre eles. Samuel ficou triste, pois ele pensou que o povo o estava rejeitando. E aí, Samuel fez o quê? Orou ao Senhor. E o Senhor lhe disse que ele deveria fazer como o povo de Israel havia pedido. Deus disse a Samuel que o povo não estava rejeitando a ele, mas sim a si próprio, né? Então, Samuel, muito sábio, ele ficou triste, porque achou que o povo ele não estava dando conta do reinado. Mas aí ele fez o quê? Ele orou ao Senhor. E o Senhor disse a resposta a ele que o povo não estava rejeitando a Samuel, mas a si, né? E Samuel preveniu o povo de Israel contra a presença de um rei entre eles, pois o rei poderia oprimi-los, né? Em vez do povo engrandecer, mas, né, com o reinado não, ele ia o quê? Oprimir, maltratar o povo de Israel. Então, eles, porém, não ouviram Samuel, né? E insistiram em ter um rei. Havia então um homem de Benjamim chamado Saul. O pai de Saul havia perdido as suas jumentas e por isso Saul teve que sair à procura das jumentas. Quando eles chegaram a uma determinada cidade, Saul soube que Samuel ali estava. E aí o que Saul fez? Ele decidiu ir então à procura de Samuel para ver se porventura Deus lhe daria uma visão de onde estavam as suas jumentas. Um dia antes, o Senhor havia revelado a Samuel que Saul viria à sua procura. Deus disse a Samuel que Saul deveria ser ungido rei sobre Israel. Então, quem enviou Saul? Deus enviou Saul para ser rei de Israel, né? E já havia avisado a Samuel que Saul iria aparecer e que ele deveria ungir Saul como rei de Israel. Então, quando Saul chegou a Samuel, Samuel lhe convidou para um banquete e lhe disse que suas jumentas já haviam sido achadas. Depois disto, Samuel revelou a Saul que Deus havia ali escolhido para reinar sobre Israel. Então, Samuel fez o quê? Fez o que Deus pediu a ele. Tá? Samuel tomou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, ungido sobre Israel. Samuel disse ainda a Saul que, estando ele retornando para casa, aconteceriam os sinais de Deus, confirmando a vontade de Deus sobre sua vida. Samuel instruiu Saul também a, depois de que tudo acontecesse, descer para Gilgal e lá esperar por ele para o sacrifício de holocaustos. Quando Saul retornava para casa, todos os sinais que Samuel lhe dissera aconteceram. Saul encontrou um rancho de profetas e o Espírito Santo se apoderou dele. E ele profetizou. Depois disto, Samuel convocou todo o povo de Israel para estar em Mispa. Então, o Senhor mostrou tudo o que ia acontecer a Samuel. Samuel disse a Saul, né, tudo que iria acontecer. E realmente, quando ele estava retornando à sua casa, aconteceu tudo aquilo que Samuel havia dito e que o Senhor tinha mostrado a Samuel. Então, foi aí que também, então, depois de tudo isso que aconteceu, Samuel convocou o povo de Mispa, né, e todo o povo de Israel em Mispa, e todo o povo de Israel se reuniu naquele lugar, e Saul também estava lá. Saul, porém, sendo humilde,
escondeu-se de todo o povo. O povo encontrou Saul e então Samuel revelou que deveria ser ele o rei de Israel. E o povo se alegrou. Depois disso, Saul venceu os amonitas, pois estes tentavam oprimir o povo de Israel. Por causa disso, o povo viu que, de fato, Deus havia escolhido Saul. E sendo assim, Saul foi confirmado como rei sobre Israel. Aí tem umas curiosidades falando, né? Samuel fez muitas coisas para ajudar Israel. Ele criou as escolas dos profetas, viajou por toda a parte para levantar as pessoas afastadas, para levar as pessoas a afastarem do coração dos ídolos, para voltarem a Deus. Os filisteus não incomodaram Israel enquanto Samuel, né, foi o único juiz, mas quando Israel pediu um rei, certo? Israel começou a ter problemas com os filisteus novamente. Então, vocês vão responder a atividade do módulo de vocês da página 173, onde vem dizendo: pinte o nome do homem que foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? O primeiro, viu? E aí vocês vão pintar qual é o nome, tá? Descubra 7 diferenças entre os desenhos. Então, vocês vão descobrir aí as 7 diferenças, né? O jogo dos 7 erros. E ligue os pontos seguindo a numeração e descubra o que o povo falou quando viu Saul, que Saul seria seu rei, tá bom? Então, esta é a atividade de hoje de religião. Realizem com sucesso.